Começando hoje mais um CoevoCast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho muito carinho, admiração, Fernando, diretor da AssoHonda. Fernando, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Nossa parceria de longa data e agora finalmente a gente faz tantos bate-papos de negócio, a gente consegue agora compartilhar com a nossa audiência aqui da ON. Bom, vou fazer uma pequena introdução, porque você tem uma mini biografia completa, digamos assim. Então eu vou fazer uma pequena introdução e aí depois você se apresenta um pouquinho para a nossa audiência, beleza? Fernando, mais de 20 anos atuando como gestor em nível de diretoria e gerência no mercado de motocicletas, associações e bebidas, incluindo Coca-Cola, Ambev e Chincariol. Atualmente diretor executivo na AssoHonda Brasil. A AssoHonda já é Brasil, né? Mas tudo bem. Na Associação Brasileira dos Distribuidores Honda. Então, vou repetir. Atualmente, diretor executivo na Associação Brasileira dos Distribuidores Honda. A AssoHonda é a maior associação e de revendedores de veículos do Brasil, tá? Fernando, explica para a gente um pouquinho o que é a AssoHonda e qual o seu papel nela. Bom, a AssoHonda é a entidade que representa todos os concessionários Honda de motos, só do universo de duas rodas de motos. Então, a gente representa os concessionários junto a temas com a Honda, como o governo, com fornecedores, com parceiros. E a gente procura transcender um pouco até essa questão apenas da representatividade. A gente procura ser proativo, no sentido de melhorar o dia a dia das concessionárias, melhorar a gestão, melhorar a eficiência. Então, nós desenvolvemos vários projetos para o desenvolvimento do negócio em si e além desse papel da representatividade. Perfeito. E também os eventos, né, da AssoHonda. Eu comecei, a uma agência, ela começou na AssoHonda quando teve a convenção de 40 anos. E eu lembro que a gente foi convidado, foi lá em Orlando, foi uma big festa. Aí a gente chegou meio tímido, assim, porque tinham quantos convidados lá, Fernanda? 1.200 pessoas. 1.200 pessoas lá na Flórida. E aí a gente, vamos sentar aqui atrás, né? Vamos meio que... somos convidados e tal, somos parceiros, mas estamos chegando agora. A gente não quis sentar na janela, a gente falou, vamos sentar aqui atrás. Aí, Fernanda, não, os parceiros sentam aqui na frente. Eu dei até uma empinada, eu falei, tá bom. Aí já entrei na sala me achando. Mais que merecido, assim. Super merecido. Mas, assim, os eventos da Honda, as convenções, são impressionantes. Assim, já antecipo o meu parabéns, porque é sempre um prazer participar dos eventos da AssoHonda. E já tem o próximo, né? Agendado. Nós já estamos aí estudando já, né? Eu quero estar nesse, no próximo eu quero estar. O desafio vai ser superar, né? Porque porque em Orlando... O sarrafo ficou alto agora. O sarrafo ficou alto. Nós levamos. Aquele evento foi realmente memorável. Nós fizemos 40 anos, né, da associação e levamos aí 1.200 pessoas para Orlando. Foi uma operação muito legal. Muito maluca, muito mas aí lá nós lançamos o nosso logo novo, nossa identidade visual nova, comemoramos, né, os 40 anos da associação. O presidente mundial da Honda veio, nos prestigiou. Foi um evento e tanto. Foi muito impressionante. A estrutura do evento e a maneira como vocês organizaram foi impressionante. Bom, quem atua no mercado há mais de 20 anos sabe na pele o quanto que as mudanças foram disruptivas, né, Fernanda? E o quanto que a gente teve que correr para acompanhar esse cenário. As concessionárias tiveram que se reinventar nesse meio termo. A uma agência ela pegou esse embrião, porque quando a gente começou a rede social, a primeira foi a Honda Alpina, aqui em Teresópolis. Não tinha fanpage, não existia fanpage. E aí eu lembro que o Jander falava, mas para que é isso? Por que eu preciso estar nesse cenário? A gente, não, Jander, você precisa estar, a Honda precisa estar inserida e tal. E a gente começou bem no embrião. Então, quando a mídia digital, nem pensava em vender pela mídia digital, mas que já era um ponto de contato importante, a gente acompanhou esse início. Como é que foi essa transição na cabeça dos gestores Honda? Você que acompanhou o Brasil inteiro nessa transição e acompanha hoje, como que você vê esse cenário? Bom, eu acho que é um processo que não se acaba, né? Não tende a acabar tão cedo. Não. Começou com as mídias sociais sendo apenas mídia, né? E migrou-se para um canal de vendas, né? Hoje os meios web, enfim, em geral as mídias sociais se tornaram um canal de vendas. Esse processo de migração, a pandemia acabou acelerando bastante isso, acho que não só para o segmento de veículos em geral, mas para o mercado como um todo, né? Mas o que eu vejo é que a gente fazia muita mídia offline, né?
e aí começou a entender que a mídia social, que a web era um canal importante, mas ainda somente de divulgação, e aí mais recentemente a transformação de um canal de divulgação para um canal de vendas, né? Então hoje a gente vê os clientes, e aí não só no mundo das motos, mas já realmente comprando... Fazendo a jornada de ponta a ponta. De ponta a ponta, exatamente. Digital. Então, só para você, até te cortei rapidamente, só para vocês entenderem, porque a audiência não necessariamente sabe como é que funciona a estrutura. Então, tem concessionárias Honda hoje que ela tem o time de vendas digital. Então, ele fica separado do salão, ele fica 100% fazendo a jornada do cliente no digital. E a gente, por exemplo, tem clientes hoje aqui na ON que mais de 50% da venda dele já é pelo digital. Então, 100% da jornada pelo digital. Ele faz contato com o vendedor, ele verifica o plano, o consórcio que ele quer, ou se ele vai pagar à vista, enfim, o tipo de compra que ele vai querer, e ele já faz a consolidação do contrato e faz a venda, a compra de ponta a ponta. Então, só para explicar para eles, porque isso é novo, né? Sim, muita gente não sabe. É uma expectativa do cliente, né? Ele hoje está com a vida corrida, todo mundo está a 1000 por hora, e ele quer resolver já pela web. No nosso caso, o nosso produto é muito conhecido, ele é muito familiar. Muito né? familiar. O cliente conhece muito bem a motocicleta e tal. Então, ele sabe muito bem o que ele quer. O que ele precisa é processar a compra. Né? Sim. E aí é perfeitamente possível você fazer isso de ponta a ponta, via web, enfim. Sabe uma coisa que a gente observou, assim, que a gente já pegou alguns casos aqui, porque como tem concessionária no Brasil inteiro, a gente observa diferentes comportamentos. Né? Então, eventualmente, já teve... gente muito nova, que você via que ele não tinha ainda a idade, mas ele já verificou todo o processo de compra. Quando ele fez 18 anos, tirou a carteira dele, ele já sabia o modelo, a forma de pagamento. Aí a mãe dele só foi, passar, assinar, né? Assim, mas ele já sabia toda a informação, ele já antecipou a compra dele, ele se preparou para aquilo. Então, além disso, a gente também hoje está muito mais bem estruturado para atender, de repente, alguém mais novo, que está se preparando para ter a sua primeira motocicleta, mas que tinha vergonha de ir na concessionária. E que tinha vergonha de começar, porque ele sabia que ele ainda não tinha uma idade para comprar, que ele ainda estava se preparando, que de repente ele não era um lead, aspas, né, em potencial. E hoje a gente vê esse comportamento, ele já estrutura a compra dele toda online, e quando ele tem poder de compra, ele já chega na concessionária sabendo o que ele quer. Esse perfil, né, ele potencializa muito a venda pela web. Eu tive concessionária há um tempo, né, e uma coisa que me chamava a atenção é que o cliente que está indo comprar uma moto, ele está indo comprar esta moto. Quando ele está no showroom, você observa ele, e eu gostava de observar o cliente, ele não fica olhando essa moto que ele está comprando. Ele vai olhar as motos grandes, né? As motos bonitas, porque aquele ele está comprando, ele já conhece muito bem, ele já sabe, né? Ela já é totalmente familiar para ele. Então, isso facilita muito o atendimento de ponta a ponta na web. E a gente tem que estar pronto para isso. Né? E hoje, quais as maiores dificuldades que você identifica no processo da venda online? Assim, se a gente for olhar para as concessionárias no Brasil hoje, qual o percentual delas que você entende que ainda precisa acreditar no digital como um meio de venda, que ainda duvida se aquilo ali de fato vai se consolidar para ela, se realmente é verdade que ela vai conseguir estruturar a venda dela online? Como é que é hoje essa conscientização que se faz? Então, é exatamente o que você fala, a palavra foi muito feliz, a conscientização. Eu vejo 2 desafios. O primeiro é cultural, né, da concessionária, do vendedor, das pessoas criarem essa cultura de que essa venda ela é viável, enfim, e se preparar para isso. Né? E o outro aspecto é você se estruturar para fazer isso de maneira consistente, profissional, entendeu? Então, hoje, um cliente que entra em contato para comprar qualquer coisa, inclusive uma motocicleta, quando ele entra em contato, ele quer receber uma resposta em, no máximo, meia hora. Sim. Entendeu? Então, e a Honda é muito exigente. Não adianta você simplesmente acreditar nisso. Você precisa criar os meios, né? Então, você precisa criar a cultura e a estrutura, e esse é o grande desafio. Você entender que precisa ser feito e achar os caminhos para realizar. Perfeito. Aí sim você vai atender esse cliente de maneira satisfatória. Hoje o que a gente vê, assim, inclusive a equipe de venda se adaptando ao novo processo. Por quê? Eventualmente chegava, ela tomava mais pedido, era mais fácil a venda, né? Já chegava muito consolidada, o cliente estava presencialmente, a jornada era mais rápida. E a jornada digital, ela às vezes é um pouco mais lenta. Ela entra, eu vou ter o reaquecimento desse lead, eventualmente ele cai no meu CRM, eu qualifico ele para um outro produto quando aquele não se enquadra para ele. Então, todo o processo de reaquecimento de venda. Então, ele entra no funil, eu faço a oferta, não necessariamente eu plugo naquele momento, ele não me responde naquele momento, eu tenho que fazer vários reaquecimentos daquela venda. E isso deixou a equipe de vendas um pouco mais ansiosa. Não sei se você percebe isso, mas a gente fala, cara,
você está certo, eu entendo o seu lado. Realmente, o lead, você gera um número maior de leads, você tem que fazer um tratamento mais longo nele, mas esse é um modelo que a gente não tem mais como voltar atrás. Exatamente. Então, não é só o gestor que a gente faz um processo de conscientização, mas também na equipe de vendas, porque ele sente que ele tem um esforço maior, né, agora, mas, por outro lado, tem agências aqui, concessionárias, cara, que a gente gera mais de 50 leads dia, às vezes muito mais que isso. Você já imaginou um ônibus parando na tua concessionária, entrando 50 pessoas. 50 pessoas aqui dentro? E falou, poxa, eu nunca parei para observar. Pois é, você tem 50 pessoas que estão entrando na tua concessionária. Aí você muda um pouquinho, né, a percepção deles, porque senão parece que o lead não é ser humano, né? Que o lead e o cliente são pessoas diferentes. Não, eles são pessoas reais, querendo o seu produto, com interesse, com potencial interesse, que vão entrar para o teu CRM, que vão alimentar o teu banco de dados, que vão ser um dos teus maiores ativos, e você precisa valorizar isso. E aí a gente começa esse trabalho de conscientização. Mas a gente ainda tem um caminho, né? Ainda tem uma... O seu exemplo é muito feliz. Quer dizer, quando a gente fala, você imagina o seguinte, você vai atender 50 pessoas. Como você citou, para um ônibus eu tenho que atender 50 pessoas. As demandas delas são as mais diversas. Sim. Então, não adianta a gente pegar um pensamento simplista ou um método de atendimento muito simplista e achar que ele vai resolver para todo mundo. Como receita de bolo, Exatamente. Né? Entendeu? Eu respondo aos leads. Né? Eu faço anúncio, quando cai um lead, eu respondo. É preciso aproximar, é preciso reaquecer, é preciso dar um tratamento para cada um. Quer dizer, precisa profissionalizar esta operação. Você imagina o seguinte, eu vou abrir uma loja para atender 50 pessoas. O quanto eu tenho que investir? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com estrutura, com iluminação, com localização das coisas, tal, comunicação? Tudo isso é investimento, são várias variáveis que você cuida para atender uma pessoa pessoalmente. Sim. No mundo virtual, não é diferente. Né? As pessoas chegam com tipos de demandas, com necessidades diferentes, e você precisa investir tempo, treinamento, análise de informação. Um script de venda consolidado. Exatamente, para que você possa atender todas essas 50 ou mais variáveis da melhor maneira possível. Afinal de contas, o volume que isso vai te trazer, às vezes, equivale a uma loja ou muito mais que isso. Verdade. Entende? Verdade. Então, não dá uma só, eu atendo. Isso não cabe mais, sabe? Não cabe mais. A gente tem alguns clientes que falam assim, gerou lead, mas a minha taxa de conversão está baixa. A gente fala, cara, eu posso olhar a conversa do teu vendedor? E quando você vai ver, é tipo, oi. Quando não coloca o robozinho só para responder automático e está tudo bem. Automático e dane-se. Então, assim, a conquista ela é a mesma coisa. Eu falei, imagina que você chega um cliente aqui, senta na tua loja, o vendedor fala, bom dia, ela, bom dia. E esse diálogo não acontece. Então, não adianta fazer a mesma coisa no WhatsApp. Mas eu quero ter um modelo de script. Ok, vou fazer um laboratório de script. Porque, assim, o cliente... Não adianta o teu vendedor mandar de cara áudio. Se o cliente mandou áudio, ele responde com áudio. Sim. Agora, se o cliente só mandou texto, não manda áudio. Você começa a entender o aspecto comportamental daquele lead. São demandas distintas. Distintas. Teu vendedor fez figurinha com o rosto dele, porque é naquela região. Porque tem isso, né? Às vezes o vendedor faz figurinha e tal. Mas analisa o cliente antes de mandar a tua figurinha, vamos ver como é que o cliente te aborda. Então, não tem um script engessado, mas você consegue ter um parâmetro, você consegue ter um primeiro laboratório e você adequar o discurso daquela pessoa. Sim. Que não difere da venda presencial. Se a pessoa chega mais séria, se a pessoa chega mais sorridente, você tem diferentes abordagens de vendas. Então, não foge das técnicas que a gente já conhece. Elas só sofreram pequenas adaptações que os gestores ainda estão se acostumando. Né? E falar, tem muito lead sujo. Fala, cara... Não tem lead sujo. Tem o lead que não está apto a comprar naquele momento. Vamos entender assim? E vamos começar a categorizar o teu banco de dados? Então, a gente começa também, como agência, a fazer esse processo de conscientização. Mas é isso, temos muito trabalho pela frente, né, Fernando? Tanto você conscientizando a rede, quanto a gente, como uma agência, conscientizando os nossos clientes. Verdade. Bom, quando você olha para as difusões de tecnologias digitais, com 5G, internet das coisas, sentidos na realidade virtual, combinados com inteligência artificial, como você vê o futuro da mobilidade, assim, da 2 rodas e 4 rodas, como você vê o futuro, como o ser humano, como vai ser o mercado daqui para frente, assim, com tanta inteligência artificial,
com tantas coisas autônomas, com escassez de petróleo, né? Eu fico muito brainstormando sobre isso. A gente não vive num mundo previsível, mas a gente faz expectativas, né? Hoje, num bate-papo assim, sem percentual nenhum, sem ter nada cientificamente comprovado, mas só uma viagem nossa, como que você vê que vai ser o mercado? Assim? Então, eu acho que esse modelo ainda tem um certo fôlego, tá? Principalmente em se tratando de motocicletas. A gente está vendo motos elétricas chegando e tal, mas eu não vejo ainda isso como algo viável para um volume do que a gente vê assim, sabe, das pessoas igual andando com a CG, assim, para trocar a CG por uma moto elétrica, é isso que eu quero dizer. Ainda vai demorar muito. Por quê? Primeiro que o custo dessa tecnologia ele é alto ainda e a curva dele baixar, por se tratando de bateria tudo mais, eu acho que ainda demora um pouco. Segundo que a gente tem o álcool, né? O álcool, do ponto de vista ambiental, ele é muito interessante, né? E eu acho que o etanol ele é um elemento bastante importante e que ainda inibe um pouco até o investimento da indústria na moto elétrica, sendo que a gente tem o álcool e tal, né? Isso aí, em termos que eu acho de migração de modelos, as pessoas a moto elétrica vai tomar o mercado rápido. Eu, sinceramente, não vejo dessa forma. Eu acho que esse modelo ainda tem, sobretudo, o nosso mercado é um mercado de motos menores, né? Aí, moto grande é outra história, né? Só que 90% do mercado é de moto até 200 cilindradas. Então, eu me refiro a esse grande mercado. Acho que a questão das baterias ainda precisa muita discussão, inclusive nos automóveis. A gente está vendo carro elétrico também, mas a indústria ainda precisa... Está muito embrionário. Evolui muito. Para onde vão essas baterias depois? Sabe? São discussões. E o custo disso ainda é muito elevado. Então, essa é uma mudança que ela pode ocorrer, mas eu acho que ela vai ficar mais nítida para frente. Assim. Não é coisa de 10 anos, eu acho que ainda mais para frente. Ainda vai demorar. Vai ter mudanças no ambiente de comercialização, na minha visão. Né? Como a gente está falando agora, quer dizer, antes a gente trabalhava para trazer o cliente para a loja. Né? Não, agora a gente quer atender ele onde ele está. Isso vai acontecer cada vez mais. Então, a gente tende a ter estruturas mais enxutas, a gente tende a ter estruturas mais evoluídas do ponto de vista de tecnologia. Perfeito. Por exemplo, você não vai precisar tanto fazer um test ride. Né? Você vai ter experiências digitais com óculos 3D, esse tipo de coisa, eu acho que vai evoluir bastante. E os materiais. Né? Acho que os materiais, as motos vão ficar muito mais seguras. Né? A tecnologia vai ajudar muito nesse aspecto também, dos veículos em geral, mas sistemas de freio, como a gente viu evoluir, né? Não se pensava em um ABS numa moto pequena. Né? Hoje a gente tem scooter com ABS. Verdade. Então, isso é uma evolução importante e que tende... A indústria está muito comprometida nesse sentido. Com a segurança. De melhorar a segurança. Então, a evolução dos materiais nesse aspecto assim, vai mexer bastante. Mas eu sou do tipo que eu acho que ainda tem um fôlego, sabe? Não me seduzo tanto assim com essas mudanças rápidas. Eu acho que elas vão acontecer, mas elas vão ficar mais nítidas daqui a uns 10 anos. Eu acho. Vai ficar mais claro para a gente enxergar. Perfeito, perfeito. Bom, trouxe uma frase para a gente debater sobre ela. Sobretudo porque a gente fala que você hoje é diretor da Aço Honda, e Honda é uma marca muito disruptiva, né? A execução paga seu salário, mas a inovação pagará a sua previdência. Uma frase do Steve Blank. Você concorda? Eu concordo. E hoje, o que você vê de inovação no mercado de motocicletas no Brasil? Além da segurança que a gente citou agora, né? Então, eu acho que a segurança é um elemento muito importante, né? Como eu falei para você, e que a gente tem visto assim, muito nitidamente. As mudanças de modelos, eu acho Design, né? Você vê, agora, falando de Honda, né? A gente tem a X-ADV, tem a ADV, um modelo totalmente disruptivo, quer dizer, ela é meio scooter, meio off-road, e o mercado se apaixonou por essa moto. Né? Ela é muito bonita, quem usa... O meu irmão comprou uma, está apaixonado pela moto. Então, vem muita coisa nova nesse tipo de modelos e tal.
E é isso, eu acho que assim... Cada vez mais o usuário no centro das tomadas de decisão, né? Então, o usuário vai ditar muito a inovação, né? E a Honda está muito atenta a isso. Ela tem um CRM muito cauteloso, ela ouve muito o consumidor. E tem um outro elemento também que eu vejo importante, que é a eficiência dos motores, né? Antes você pode ver, os motores estão cada vez menores e mais eficientes. Isso também acaba sendo um elemento que prorroga essa necessidade, entendeu? Da moto ser elétrica e tal. Você pega uma moto hoje, uma Pop, uma Bis, ela roda 60 quilômetros com 1 litro de combustível. Entendeu? Quer dizer, esse motor precisa ser elétrico, entendeu? Será que ele faz sentido você transformar isso no elétrico? Então, não estou dizendo nem que sim e nem que não, mas é uma reflexão, entende? Então, a gente já tem motores altamente eficientes e que tendem a ser cada vez menores e mais eficientes. Basta você olhar, né? As motos antigas, os carros também, os motores imensos e tal, hoje muito menores e muito mais eficientes. Esse é um outro caminho que a tecnologia vai evoluir muito. Até é um ponto cultural do Brasil. O brasileiro é muito preso à questão do número da cilindrada, né? Verdade. 200, 250. Você pode ver que isso está mudando. As motos, elas têm nome agora, não é? É uma ADV. ADV quantas cilindradas? É uma ADV, entendeu? Então, a gente tende a se desprender disso. E esse é um movimento que está acontecendo também em automóveis. Você tem carro 1.0 turbo. Antes você falava, 1.0, você torcia, né? 1.0 turbo extremamente eficiente, entendeu? Econômico. Carros imensos, grandes. É 1.6. É 1.6, mas o motor é super eficiente. Mas o carro é grande, mas ele dá conta. E esse movimento nas motos. Então, em automóveis eu vejo que já se desprenderam um pouco mais dessa questão de qual é a cilindrada, 1.8, 2.0. Mas em moto esse movimento está acontecendo de maneira muito rápida também, porque, de fato, é uma bobagem. Às vezes você tem um motor que é 100 cilindradas, altamente eficiente e que vai render mais que um que é 125. Perfeito. E vice-versa, entendeu? Perfeito, ótimo. Até eu anotei aqui, quando a gente estava fazendo a pauta, que inovação é você estar aberto à mudança, né? E não necessariamente você trazer algo completamente disruptivo, mas melhorar o que você já faz, né? Eliminar os problemas tóxicos e ir melhorando o que você já faz. Então, isso já é inovar, e isso assusta menos, né? A gente que é ser humano, porque assim, chega uma Tesla, chega as grandes empresas e você sente um pouco de medo do mercado, né? Do que ele vai se transformar. É quando você olha que você pode pegar a sua pequena empresa, melhorar os processos, tirar os problemas tóxicos e fazer o que você faz melhor, e que isso já é inovar, te dá um certo conforto cognitivo. Assim, você fala, cara, eu já estou inovando. A maneira que dá para eu inovar, já estou inovando. Bom, fazer um momento guarda-chuva. Geralmente a gente trazia um guarda-chuva aqui, mas a gente fez uma decoração com os guarda-chuvas e sumimos com ele. Muito bonito, inclusive, eu vi aí. É fantástico os guarda-chuvas por aí. Mas o Momento Umbrella ele vai continuar existindo, então vamos lá. Quando o mercado está torrencial, você é do tipo de gestor que pega o guarda-chuva e continua andando, ou você espera na marquise? Não, eu continuo andando. Ótimo. Continua andando. Você é dos nossos. A gente não pode parar, né? Não pode parar. Ainda mais no cenário de hoje. Não pode parar. Analisa, né? Você também não vai se afogar, mas temos que continuar, achar um caminho e continuar. Costumo dizer que a água sempre chega no mar, entendeu? Verdade. Então, ela encontra o seu caminho, né? Ela encontra o seu caminho. É represa, ela enche, ela passa, mas ela vai chegar no mar. Isso daí. Né? A gente brinca que o guarda-chuva não é só para quem quer se proteger, é para quem não quer continuar andando, para quem não quer parar. Por isso que ele é nosso símbolo de força, de união e tal. Então, a gente traz o guarda-chuva como nosso Mickey, ele é a nossa inspiração. E aí, no Momento Umbrella, a gente sempre faz essa previsão do tempo. Fernando, a gente está num ano que é muito difícil a gente ter previsão. Mas vamos falar de expectativa. Qual a expectativa para 2022? Olha, apesar de todos esses desafios que estão aí na mesa, eu sou otimista, né? Eu acredito muito. O povo brasileiro é muito guerreiro, é um povo de superação, e eu acho que a gente está saindo de uma situação, ao mesmo tempo que a gente tem desafios, né, como essa situação da guerra e tal, mas a gente está saindo da pandemia. Eliminamos um problema grande. E tal, então. Tem demandas represadas, as pessoas estão querendo retomar as atividades. Eu acho que isso vai nos ajudar muito ao longo desse ano. Claro, temos o pé no chão, está havendo uma guerra, ela
impacta no mundo todo, né? Como eu estava falando, para as indústrias em geral é um desafio, porque a gente já vinha num mundo em que as demandas estavam maiores do que a capacidade produtiva. De repente surge um player novo, que é a indústria bélica. Sim. Essa indústria vai consumir um monte de coisa. Impacta toda a cadeia, né? Então, a cadeia produtiva tem que abastecer essa nova indústria. Pode fazer... ela gera desafio para as outras indústrias, falta material. Então, isso para a indústria do mundo, né? Então, é uma preocupação de todos nós, é uma preocupação do mundo, as taxas de juros subindo no mundo em função disso. Mas, cara, nós convivemos com inflação de 20% ao mês. Né? Sim. Era uma loucura, né? O dinheiro desvalorizava à noite. Verdade. Então, não é isso que vai segurar o brasileiro, não. Entendeu? Então, a gente vai esperar... temos motivos para isso, né? Fé, esperança, otimismo, positividade, vamos para cima. Né? O brasileiro é fogo, então vai dar certo. Tenho Perfeito. certeza. Fernando, que bate-papo legal. Obrigada pela tua presença aqui hoje. Veio lá de São Paulo, subiu a serra, conheceu aqui a sede da ON. Foi um prazer te receber aqui, um prazer bater esse papo com a nossa audiência. Muito obrigado pela tua presença e pela parceria que a gente tem com a Sorronda, que é um prazer a gente fazer parte da Sopartes, né? Contribuir para as concessionárias no Brasil. Então, pode puxar nossa orelha, porque a gente quer melhorar cada vez mais para a rede e continuar essa parceria sólida. Não, eu quero muito agradecer o convite, quero agradecer pelo brilhante trabalho que vocês fazem com a rede de concessionários, pela especialização que vocês se propuseram a fazer. Vocês hoje são altamente especialistas no nosso negócio, entende bem a nossa realidade, a gente consegue falar a mesma língua, consegue identificar problemas e oportunidades com facilidade. Isso ajuda muito, ajuda a gente a desenvolver projetos. Como eu falei para você, para nós, como associação, a gente não quer simplesmente apagar incêndio, sabe? Quando eu entrei na associação, uma coisa que eu identifiquei, assim, porque por ter sido concessionário, é a necessidade, eu até fiz uma metáfora, eu falei, não podemos ser uma concha, né? Que sabe, tem uma riqueza lá dentro, mas nós temos que ser um povo, tem que esticar o bracinho e ir lá e sentir qual é a demanda, qual é a necessidade. E vocês fazem isso muito bem. Você tem essa preocupação, nosso presidente é super comprometido com isso, sabe? De que a gente consiga satisfazer o concessionário, identificar como auxiliá-lo nos momentos difíceis. E quando a gente tem parceiros como vocês, isso facilita muito, porque a linguagem é a mesma. A gente se conecta muito rápido, né? Resolve exato, rápido. A gente acha caminhos muito rápido, desenvolve ideias. Hoje conversamos bastante sobre novas ideias, novos projetos que vão ajudar o concessionário lá na ponta. E que colocam o concessionário no centro da nossa estratégia, né? Então, assim, tudo que a gente pensa, cara, como que a gente dá um suporte maior, faz ele entender essa linguagem, como que ele é menos afetado, como que ele conecta melhor com o mercado. Então, ele está no centro da nossa tomada de decisão. Assim. Fazer mais com menos, sempre. Isso Verdade. Obrigada. Obrigado você, Tainá. Um grande prazer estar com você. Um grande abraço para todos. Obrigada. Obrigado a vocês que estão assistindo aí. Ótimo. Galera, obrigada. Segue aqui. Novidades em breve, a gente vai entrevistar cada vez mais pessoas interessantes, assim como o Fernando, mais pessoas trazendo a atualidade do mercado. Então, aqui é um bate-papo leve e tranquilo de mercado para quem quer estar atualizado. Até a próxima. Umbrella Filmes, muito obrigada. Estúdio 515, muito obrigada pela parceria. Tamo junto. Beijo. Obrigado.